noite, irmãos. Graça e a paz para a sua vida. Amém. Muito feliz de estar com vocês. Agradeço a oportunidade, os pastores dessa casa, que são muito íntimos nossos lá, né? Pastor Almeida, pastor Gilson e Genilson são muito amigos. Então a gente sempre, eu já ouvi muitas histórias de vocês, conversar com o pastor Almeida, momentos bons, momentos difíceis e sempre um grande crescimento. Então muito feliz de estar nessa noite aqui nesse lugar. Agradecer em especial ao pastor Márcio que fez esse convite para mim, para que eu estivesse aqui. Uma honra e um prazer estar com vocês aqui. O texto que foi me dado, o texto tema de vocês, Mateus 6, 33, se você quiser abrir aí, acredito que vai estar na mídia também, né? Eu pensei em muitos outros textos, mas confesso que nos meus 1000 rabiscos, o Senhor foi me conduzindo a permanecer no texto tema de vocês. Que pode parecer fácil, né? Quando é muito fácil, é muito difícil para o pregador. Quando é muito óbvio, às vezes a mensagem, ou aparentemente óbvia, para o pregador fica ainda mais difícil, né? Mas o Senhor nos deu graça para caminhar nesse texto e tentar depreender dele ensinamentos para a nossa alma nessa noite. Diz assim, só o verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está no Monte das Oliveiras, né? A Bíblia diz, Mateus, segundo o relato de Mateus, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para falar. E a multidão que acompanha Jesus se assenta para ouvir Jesus falar. E quanto Jesus falou nesse tempo, né? Então Jesus fala no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 sobre diversas coisas. É um longo discurso de Jesus, talvez um dos mais importantes de Jesus. Jesus está diante de uma sociedade doente. Jesus está diante de um povo que estava sofrendo. Talvez uma sociedade muito parecida com a gente, onde preocupações e ansiedades permeavam a vida deles. Eles estavam o tempo todo ali com essas coisas na mente. Mas Jesus fala de algumas coisas importantes. Se quiser, não precisa... Vocês que sabem, ou então toca mesmo, vai embora. Senão você quebra o ritmo do pregador. Mas Jesus, venham comigo. Jesus então está falando sobre muitos temas. Jesus então fala sobre falta de identidade. Jesus começa falando para os judeus, olha, vocês eram para ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas agora vocês estão servindo para ser pisados. Jesus está dizendo, olha, vocês esqueceram para que foram chamados, ou quem vocês são. E ele depois continua dizendo, Jesus fala sobre a ira, sobre não se irar. Jesus fala sobre famílias destruídas, né? Jesus fala sobre adultério, sobre divórcio. Jesus fala sobre vinganças, sobre inimizade, sobre amar o seu inimigo, sobre distanciamento de Deus, né? Jesus ensina eles a orar. Para você ver o quanto eles talvez não sabiam para onde estavam caminhando, ao ponto deles falarem, Senhor, nos ensina a orar. Fala para a gente aí. Se eles estivessem caminhando, talvez eles falassem assim, Jesus, eu posso fazer uma oração e o Senhor me diz se está certo ou não? Mas não, eles falam assim, ensina a gente a orar, porque nem orar a gente sabe. Falei, como é que deve orar? Jesus aproveita um ensejo e ensina eles sobre jejum e sobre pureza. Jesus fala sobre os olhos. Ele fala, olha, os seus olhos é a candeia do corpo, ou seja, é a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. É uma galera muito parecida com a nossa galera, né? Com o nosso tempo atual, que relativiza os valores e assim se distancia da verdade e depois fica tateando, como algum cego tentando procurar alguma coisa que se apegar. Jesus chega nesse contexto. Jesus agora é alguém que eles estão se apegando. E aí Jesus
por fim, antes de falar sobre esse verso que a gente leu, Jesus fala sobre o relacionamento com o dinheiro. E se tem algo que naquela época e hoje a gente precisava pensar e repensar, é o nosso relacionamento com o dinheiro. Jesus disse, olha, não tem como servir a dois senhores. Ou você há de agradar um e desagradar o outro. Não tem como. Ou você serve um, ou você serve o outro. E nesse contexto, no verso 24, no verso 25, Mateus 6, no verso 25, Jesus fala assim, por isso, ou seja, por conta da relação com o dinheiro, Jesus começa a falar sobre preocupação. Ele diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que suas roupas. Jesus começa então a explicar para eles como é alguém que não serve o dinheiro deve agir. Amém? Você está comigo? Você está me ouvindo aí? Amém? Eu sou carente, às vezes eu gosto de um amém. Eu estou aí, pastor. Amém. Jesus então faz esse discurso para eles sobre preocupações da vida, sobre ansiedade. E você conhece bem esse discurso de Jesus. Jesus fala, olha os passarinhos, eles não fiam, nem trabalham, contudo, eles têm alimento. Olha o lírio do campo, eles também não trabalham, contudo, Deus os veste melhor do que Salomão se vestia. E Jesus diz, olha, quanto de vocês, com todo esforço próprio, pode fazer alguma transformação na vida de vocês, ou seja, um dia a mais de vida, vocês não conseguem. E então Jesus diz que quem se preocupa com o que come, com o que bebe, ou com o que se veste, é alguém que está caminhando como um gentil caminha, e não como um cristão, um discípulo de Jesus caminha. E Jesus disse, olha, o Pai de vocês, que está nos céus, sabe de todas essas coisas, e sabe de tudo o que vocês precisam. Portanto, busquem as primeiras coisas primeiro. É mais ou menos esse discurso de Jesus faz para essa galera. E que eu acho que se eu e você ouvíssemos esse discurso aqui agora, a gente ia falar assim, muito bacana, Jesus, maravilhoso, bênção. A parte que Jesus fala assim, olha, o Pai sabe o que vocês precisam, a gente ia falar, amém, Jesus, amém. Mas quando Jesus fala assim, não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai se vestir, ou com o seu trabalho, você fala, como assim, Jesus? Como assim? Como não? Eu preciso me preparar para amanhã. Eu preciso me preparar para os desafios que eu vou enfrentar. E aparentemente, parece que Jesus está dizendo, não precisa se preocupar. Mas a gente vai caminhar nessa noite para entender realmente o que Jesus queria dizer com isso. Será que Jesus estava chamando todos nós para sermos hippie? Para não trabalharmos? Para viver paz e amor e na tranquilidade? Ou será que eram outras coisas que Jesus estava querendo dizer? Será que é possível para a gente? Eu posso pegar essa aguinha que está aqui? É minha? Só um minuto. Será que é possível viver uma vida sem preocupação? Será que é possível? Acho bem difícil. Acho bem difícil a gente conseguir viver sem se preocupar com alguma coisa. A preocupação faz parte da vida humana. Se a gente não se preocupa com nada, alguma coisa está bem errada na nossa vida. Talvez você já tenha entregado os pontos da sua vida. Se preocupar é algo que é comum a mim e a você. Talvez uma das perguntas que a gente possa fazer nessa noite é, como cristão, até quando uma preocupação é saudável? Até quando se preocupar com o futuro, jovens, é saudável? Quando deixa de ser saudável? Quando uma preocupação passa já a ser sinal de falta de fé? Quando a minha e a sua preocupação é um sintoma, você não está caminhando com Deus. É um sintoma,
você não confia no Deus que você diz que serve. Quando uma preocupação chega nesse ponto, talvez seja esse o caminho que Jesus queria dizer para os seus discípulos. Jesus conta para eles algumas histórias, o Evangelho, na verdade, conta para a gente algumas histórias. A primeira história que Jesus conta para eles é do bom samaritano. Jesus diz que um homem cai no meio do... Na verdade, um homem está viajando e ele é assaltado e é espancado e ele fica caído no meio do caminho. E então passa primeiro o sacerdote. Olha aquele homem caído no meio do caminho e passa de largo e continua para cumprir a sua tarefa diária. E logo depois passa o levita e ele olha aquele homem caído no meio do caminho também. A Bíblia diz que passa de largo. Mas o terceiro homem que passa é o samaritano, que vai se chamar o bom samaritano. E aí, para a gente hoje, contextualizando, esse cara aí seria, talvez, o cara que a gente não acredita que tenha Deus na vida dele. Pensa aí, alguém que você acredita que não tenha Deus na vida. Um grupo de pessoas que você acredita que não tenha Deus na vida. Que não caminhe com Deus, que não acredite em Deus, que não conheça Deus. Porque o sacerdote, o levita, era gente que conhecia Deus, era gente como a gente. Opa, a gente conhece Deus. O sacerdote e o levita era assim, gente que conhecia Deus, pelo menos em tese. O samaritano, não. Contraditório, né? Jesus está dizendo, olha, aquele que vocês dizem que não conhecia Deus, esse fez o que Deus gostaria. Se a gente fosse pensar os motivos pelo qual o sacerdote, o levita, não fizeram o que deveriam fazer, talvez seja o sentido, seja a obrigação mais nobre. Por que o sacerdote não ajudou? Sei lá, talvez ele tivesse que ser o pregador da noite. Por que o levita não ajudou? Sei, talvez ele tivesse que ser o músico da noite. E porque o samaritano ajudou, será que ele não tinha nada para fazer? Ou será que ele se colocou no lugar daquele homem? Coisa que o levita e o sacerdote deveriam fazer. A grande questão, às vezes, é que as nossas preocupações, elas são realmente reais. E as nossas preocupações, elas são realmente necessárias. As preocupações que são fúteis e pequenas, a gente consegue com muita tranquilidade deixar. Mas imagina eu, pregador hoje da noite, simplesmente deixar de vir pregar. E falar, não, eu tive que ajudar alguém no meio do caminho. O Márcio ia falar, não tinha outra pessoa que tu pudesse deixar ir ajudando, cara, a gente contava com você. As nossas preocupações e as nossas questões não são questões simples de serem resolvidas. Se fossem, resolveríamos nós mesmos, sozinhos. Eu resolveria sozinho as minhas questões. Não precisaria do auxílio de Deus, nem das palavras de Deus, eu mesmo daria conta. Mas é porque as nossas preocupações realmente são fortes, importantes, são coisas que nos consomem, são coisas que nos preocupam de verdade. A Bíblia conta um relato também de Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus chega na casa de Marta e Maria, e a Bíblia diz então que Maria se chega a Jesus, mas Marta está lá trabalhando, provavelmente preparando alguma coisa para Jesus e fazendo e talvez limpando a casa para que Jesus chegue a algum aposento. E a Bíblia diz que então Marta se revolta e fala, Jesus, tu não vê que eu estou aqui trabalhando e Maria está aí, só conversando, eu estou aqui. Vocês não se incomodam com isso? E a Bíblia diz que Jesus fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Marta provavelmente estava fazendo um serviço ao Senhor. Provavelmente ela estava preparando alguma coisa para Jesus, ajustando alguma coisa para ter aquele encontro com Jesus. Ela não iria ignorar Jesus à toa. Era Jesus. E ela sabia bem quem era Jesus. Porque quando o seu irmão morre, ela vai procurar Jesus. Porque se ela não soubesse o peso que era Jesus, ela não procuraria Jesus. Mas quando o irmão morre, né, se machuca, fica doente, ele morreu, gente, acabou. Mas quando ele morreu, lógico, ela não procurou quando ele já estava morto, ele ainda estava vivo. Mas quando ela vê a situação da morte, ela fala, chama lá Jesus. Porque a morte está muito próxima. E Jesus pode.
Então, quando Jesus está lá na casa dela, provavelmente ela está fazendo alguma coisa que ela julga ser muito importante para Jesus. Mas era um serviço de balde. A preocupação era real, era necessária. A preocupação era algo realmente sério, que qualquer pessoa que olhasse ia falar, isso é sério mesmo. Você precisa se dedicar a isso mesmo. Mas Jesus está falando, olha, você escolheu a pior parte, Marta. A melhor parte é estar aqui como Maria está comigo. E aí minha pergunta que me vem é, com o que Deus se preocupa então? Porque se as minhas preocupações são realmente válidas, e se as minhas preocupações realmente me consomem, se eu conversasse com alguém ia falar, realmente, você precisa se preocupar com o futuro. Realmente, você precisa se preocupar com essa doença que você tem. Realmente, você precisa se preocupar em melhorar de vida. Se as pessoas realmente vão concordar comigo, por que Deus muitas vezes está dizendo, olha, não se preocupe. Não se preocupe com o dia de amanhã, caberá a cada dia o seu mal. O que Jesus está falando? Olha, Maria escolheu a melhor parte. Com que Deus se preocupa? A gente vê que Jesus está muito mais interessado em se relacionar com as pessoas do que com cerimônias religiosas. Quantas vezes Jesus está no templo e quantas vezes Jesus faz o uso da palavra no templo? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes você vai ver Jesus no templo fazendo uso da palavra no templo. E nós, com que estamos preocupados? Talvez você esteja preocupado com o sustento da sua família, em conseguir um carro melhor, uma casa melhor, um plano de saúde melhor, uma escola melhor para os seus filhos, um novo trabalho, um casamento, uma gravidez, um futuro, passar na universidade. Eu não sei qual é a sua preocupação, mas ela é real. E eu não estou aqui querendo diminuí-la, não. Nem dizendo para você que isso é simples e é fácil, não. Porque eu perco noites de sono como você. Muitas vezes preocupado com todas essas coisas. E às vezes me pergunto, como vai ser? Da onde vai vir? Como isso vai acontecer? E é assim que a gente vive muitas vezes. Preocupados, com preocupações que realmente são sérias. E que não é simples de ler Mateus 6:33 e falar, vou procurar primeiro o reino dos céus, todas as coisas vão dar certo. A preocupação, então, em certa medida, é boa. E talvez a despreocupação pode ser algo problemático. Em Mateus capítulo 13, verso 22, Jesus fala sobre a preocupação. Quando Jesus está falando sobre a parábola do semeador, no verso 22, Jesus diz assim, o que foi semeado entre os espinhos, a semente caiu entre os espinhos, né? Jesus diz que saiu o semeador a semear. E o semeador é engraçado porque ele não chega no campo para semear não, né? Ele sai pelo caminho semeando, né? Típico de parábola de Jesus. As coisas não fazem tanto sentido, mas o semeador saiu a semear e ele vai deixando, pelo caminho que ele vai caminhando, vai caindo semente, né? Uma pelo meio do caminho, outra entre as pedras, outra entre os espinhos, até que cai em terra boa. Aí Jesus fala da que caiu entre os espinhos, no verso 22 ele diz assim, o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A grande questão, então, na real, não é não se preocupar, não é que a sua preocupação não é válida para Deus, nem que ela não é real para Deus. A grande questão talvez seja que a sua preocupação está tão grande que você não está conseguindo ouvir mais a voz de Deus, a direção de Deus. Você está tentando com as suas próprias forças e com as suas próprias energias resolver os seus problemas.
resolver o seu futuro, conseguir o emprego que você quer, o casamento que você quer, a casa que você quer, o filho que você quer, a condição melhor de vida que você quer, com seus próprios esforços e no seu próprio tempo. E Jesus está dizendo, olha, essas preocupações sufocam a minha mensagem no teu coração. As preocupações da vida, elas têm o poder de sufocar aquilo que eu quero fazer da sua vida, o caminho que eu quero te dirigir, para onde eu quero te enviar. A preocupação tem esse poder. Se a preocupação tem esse poder, preste atenção em mim. Eu e você deveríamos ligar um sinal de alerta e falar assim, opa, essa preocupação é real, mas será que ela está tampando os meus ouvidos para aquilo que Deus está falando? O que será que Deus está falando? Jesus está dizendo, olha, a preocupação da vida foi tão forte que sufocou a mensagem, a direção que Deus tinha dado. Ou seja, talvez nessa noite, em noites anteriores, você tenha ouvido a direção de Deus para algo na sua vida. E aí você saiu desse culto muito feliz. Deus falou comigo, Deus me deu uma direção. Eu vou caminhar para lá, e isso vai acontecer, e não sei o quê. E você foi, depois sentou e fez a matemática que todos nós fazemos para tudo que a gente quer fazer. E a gente fala, tempo, tenho? Acho que não. Recursos, tenho? Não. Conhecimento, tenho? Não. Acho que não foi Deus que falou. Ou seja, a preocupação sufocou a direção que Deus tinha para a sua vida. Então, o grande problema aqui não é se a preocupação é real, gente. É que ela é como um veneno. Ela é sutil. Sutil, sutil. E quando às vezes Deus fala com a gente bate o pé e fala, Senhor, isso é sério, Deus. Eu preciso me preocupar com isso, Deus. Não dá para abrir mão disso. É o meu futuro em xeque, é a minha vida em xeque, é a vida da minha família em xeque. E Deus está dizendo, calma, eu sei tudo que você precisa. Eu sei de tudo que você necessita. E não estou dizendo que não vale a pena a preocupação. Só estou dizendo que ela está te impedindo de ouvir a minha direção. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Vou ler de novo devagar. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo é cirúrgico no que ele diz. Ele não diz assim, olha, não tenham preocupações. Ele diz, não fiquem preocupados. Antes, falem para Deus a sua preocupação. E não só falem isso com orações e com súplica, porque às vezes a oração é Senhor, olha aí, às vezes é Senhor, pelo amor de Deus, olha aí. É uma súplica. Mas ele diz também assim, ó, com ações de graça. Você sabe o que é ações de graça? É depois que você orou e colocou isso diante de Deus, você levanta daquele momento de oração, tendo ações como se Deus já tivesse te respondido. Então você levanta da oração e você fala, eu creio que Deus vai me suprir. Eu vou continuar na direção que Deus me deu, porque esse negócio não vai dar errado não. E se der errado, é porque Deus dirigiu para outra porta. Se a porta que eu achei não abriu, é porque a outra porta vai se abrir. E se não foi aqui nela porta, vai ser uma janela. Eu vou descer pela janela. Ou tem que me joguem pelo muro, como jogaram o Paulo. Mas uma solução vai surgir. Ele diz assim, e a paz de Deus, que bênção, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a fala de um homem experimentado. A fala de um homem que colocou as suas preocupações diante de Deus e agora está dizendo para a gente o caminho para fazer isso. E ele está dizendo, olha, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, meu irmão. Porque é assim, todo mundo está dizendo, olha, a sua preocupação é real, aí você fala assim, mas eu já entreguei para Deus, cara, agora está com Ele. Eu não vou mais me desesperar. E Paulo está dizendo, olha, a paz de Deus que excede o entendimento.
Não dá para sentar do lado de alguém que não está confiando em Deus e discutir sobre isso. Porque quem não está caminhando com Deus não vai entender isso. Não vai entender a sua confiança em Deus, porque ele não está confiando em Deus e nem está vendo a provisão de Deus. Então, assim, se você está caminhando com Deus e confiando em Deus, que Deus vai agir, não dá, porque excede o entendimento. Excede o entendimento. Ele diz, olha, essa paz vai guardar o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Vai guardar seu coração, a sua mente de ser apertado, de ser sufocado, como disse Jesus na parábola do semeador. Seu coração e sua mente não vão ser sufocados. Pelo contrário, elas vão estar livres para continuar caminhando e acreditando no Senhor. Então, diante de preocupações, eu e você temos duas respostas. Diante das suas preocupações, que são válidas, diante das minhas preocupações, que são válidas, e Deus conhece cada uma delas, eu e você podemos dar duas respostas a ela. Você pode continuar andando preocupado, estressado e frustrado. Se preocupou e deu errado. E você não pode nem chorar, porque você não confiou em Deus. Pode nem reclamar, porque foi na sua própria força. Você tapou os ouvidos para o que Deus queria. Ou então até falou com Deus, mas não esperou Deus responder. Só falou, Deus, daí abençoa. E Deus está falando, não é por esse caminho não. Não é por aí não. Eu vou te levar por outro caminho, por outra rota. E aí deixa eu te contar uma história, até para você prestar mais atenção em mim, porque a gente gosta de história, né? Eu nasci numa boa família, graças a Deus. Meus pais investiram na minha criação, no meu estudo. Enfim, eu tinha aula de inglês, de música, de espanhol, estudava numa boa escola e tudo mais. E, enfim, qualquer curso que eu precisasse, meus pais investiam em mim. Só que aos 14 anos eu fui para a igreja, né? E aí, fui primeiro porque tocava violão, mas depois Deus começou a me levar para o Ministério da Palavra e aí descobri, cara, eu amo isso. Eu amo ler o texto e amo conhecer esse negócio. E falei assim, quero fazer teologia. E no ano do meu vestibular, quando meus pais um dia, num jantar, perguntaram, e aí, já decidiu o que você vai fazer? Meu pai é economista, minha mãe professora de matemática, meu irmão formado em matemática aplicada a finanças, todo mundo trabalhando em empresa, todo mundo funcionários públicos e tudo mais, e falaram, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, teologia. Aí ficou aquele silêncio, e aí veio a pergunta, tá, e vai viver de quê? Eu não tinha pastores conhecidos, nem na família, nem nada disso, e falei, não sei. E aí meus pais falaram assim, olha cara, você gosta de liderança, você gosta de falar em público, você gosta dessas coisas, faz administração. Teu pai fez economia, seu tio fez contabilidade, faz administração, tá na família, tá no campo aí, dá para você prestar concurso, então vai para isso aí. Eu fiz isso, mas sempre com o sonho de fazer teologia. Fiz cursos de teologia livre, enfim, que era uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas tinha o desejo de parar a minha vida e fazer um bom curso teológico. Quando eu terminei a administração, comecei a trabalhar, e aí uma missionária, que eu tinha feito alguns trabalhos missionários, tinha feito algumas viagens missionárias, ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e ela falou assim, Davi, tem uma oportunidade para dividir com você. Você fez administração, você quer fazer teologia, eu sei da sua condição, já tinha contado para ela a história, olha, meus pais não vão pagar um curso teológico para mim, eu vou ter que dar um jeito, trabalhar e pagar eu mesmo, enfim. E ela falou assim, lá onde eu estava nos Estados Unidos, você pode ir para lá. Você pode fazer business lá e pode fazer teologia junto, tem um mestrado, você faz os dois juntos, e você faz o que você gosta, seus pais gostam, você agrada a eles e você é feliz também. Eu falei, opa, é de Deus. Orei, Deus abençoou, fiz todo o processo, consegui bolsa e fui para os Estados Unidos morar na Universidade Americana. Cheguei lá, fiz meu teste de inglês, ainda não podia, o meu inglês, apesar de ter feito a vida toda, mas ter feito bem, de qualquer maneira, não me permitia fazer direto o mestrado, no máximo a graduação lá, e eles pediram para eu fazer 4 meses de inglês.
Falei, beleza, 4 meses de inglês, depois eu engato nesse mestrado, show de bola. E aí comecei a fazer o inglês com eles lá, morando lá, já dentro da universidade. E aí, quando eu estava lá 2 meses, eu comecei a ouvir alguns ruídos daqui do Brasil, da minha família. E aí não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Depois de algumas semanas, eu entendi que meus pais não estavam bem, já não estavam mais vivendo na mesma casa, o que para mim era uma grande surpresa. Meus pais mal via brigar ou discutir ou se desentenderam no ponto de separarem. Eu conversava com um, não contava nada, parecia que eles estavam juntos ainda, queriam me blindar daquela história toda. Conversava com meu irmão também não sabia informar. Eu falei, meu Deus, vou ter que ir ao Brasil para entender o que está acontecendo. E eu falei, mas se eu for, cara, vai ser muito difícil voltar. Eu sei que se eu for, os problemas vão me engolir. Fiquei naquela dúvida cruel do que fazer. E falei, agora que eu estou vivendo o meu sonho, estou conseguindo fazer teologia, cara. Ou vou conseguir fazer teologia. Já tinha passado os 4 meses já que eu estava lá, 3 meses e meio que eu estava lá. E eu falei, cara, se eu voltar vai dar ruim. E aí pesquisei lá, falaram, olha, você pode deixar tudo aí, mas você vai ter que pagar o aluguel, as coisas para deixar tudo aí. Eu falei, isso não vai dar certo também. Não dá para deixar tudo aqui, e se eu não voltar? Vou ter que vir aqui só para me desfazer de tudo que eu comprei aqui? Eu falei, melhor eu me desfazer de tudo, deixo algumas coisas, pequenas coisas numa caixa, na casa de alguém, depois eu retorno. A verdade é que depois que eu fiz tudo aquilo, vendi algumas coisas, doei outras coisas, deixei uma caixa na casa de um amigo, falei, vou ao Brasil, era final do ano, era dezembro, falei, vou ao Brasil e depois eu vejo se eu volto ou não. E eu lembro como se fosse hoje. Tinha acabado de entregar as coisas, cena de filme americano. Tinha acabado de entregar minhas coisas na casa de um amigo, muito frio, com meu capu, só com a minha cara de fora, no capu, andando na chuva, voltando para casa que eu ainda estava lá, e falando com Deus, e falando, Deus, acho que esse negócio não é para mim, não. Quando tudo ia dar certo, parece que tudo desmoronou. Eu estou indo e não sei se volto, e quando voltar eu já sei que vou ter que dar um jeito lá. Eu queria fazer teologia no Seminário do Sul, já tinha visto, o preço era caríssimo. Eu falei, não, o que eu ganho não dá para morar perto, estudar, enfim. E eu lembro que Deus falou comigo muito claro assim, vá em paz, eu estou preparando tudo. E eu falei, tá, Deus, mas como? E Deus falou, volta, eu estou preparando tudo. Lógico que na minha cabeça não era só estudos que eu estava preocupado, né? Eu estava preocupado em casamento, e filhos, e dinheiro. Teologia era a maior das minhas preocupações, mas essas também estavam. E Deus, quando falou tudo, Ele falou para mim, é tudo mesmo. Eu estou preparando tudo mesmo. E eu voltei, e a história é bem longa. Mas eu voltei em pouquíssimo tempo, talvez 1 ano e meio. Eu estava no seminário. Na verdade, em 1 ano e meio eu estava casado com minha esposa que está ali atrás. Foi um casamento relâmpago mesmo. Deus fez algo especial. Eu estava no seminário, a Igreja Batista da Vitória me assumiu como missionário urbano da igreja, depois como ministro de juventude. E Deus foi fazendo, completando e fazendo. Quando eu deixei tudo e achei que tinha perdido tudo, Deus fez tudo. Quando as coisas estavam sob o meu domínio, o meu controle e a minha direção, desmoronou. Quando eu deixei de desmoronar, falei, Senhor, Tu sabes. Ele fez tudo ser construído da maneira dele. Talvez você esteja assim com a sua preocupação nessa noite, segurando como uma corda, não deixando desmoronar. E Deus me trouxe nessa noite para dizer para você, larga a corda. Deixa Ele controlar a sua vida. Ele sabe de tudo o que você precisa. Ele sabe de tudo que você necessita. Pedro diz, 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, os exalte.
lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Parece que Pedro, ele entende bem esse sentimento também, né? Então ele não fala assim, mostre para Deus. Assim, olha aqui, Deus. Não, ele fala assim, lança. Porque às vezes a preocupação é tão grande que ele tem que lançar. É algo que, toma, Deus, esse negócio aí, que eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de todas as formas. Pedro está dizendo, olha, lança sobre ele. Lança. Fala, Senhor, está aqui. Eu solto a corda. Agora é com o Senhor. Eu já me preocupei demais. Eu já tentei tudo que tinha para tentar. Agora o Senhor faz. O nosso problema, meu irmão, é que a gente tem pouca fé. A gente diz caminhar com Deus, mas confia muito pouco no Deus que a gente diz caminhar. A gente diz que espera direção e resposta de Deus, mas só quando ela é favorável ao meu desejo, ao meu sonho. A gente às vezes parece que não obedece porque a gente tem medo de Deus falhar com a gente, de Deus deixar a gente sofrer, de Deus frustrar a gente prefere então não obedecer, achando que a gente consegue fazer melhor do que Deus pode fazer. E a gente está dizendo, olha Deus, brigadão aí pela sua disposição em ajudar, mas eu consigo melhor, deixa que eu dou o meu jeito. O nosso medo reside porque a gente acha, olha, Deus vai falhar, ou Deus pode falhar, e se Deus falhar? Jesus estava na cruz, e a Bíblia diz que no momento mais ápice do ministério de Jesus, está se entregando na cruz, cumprindo tudo aquilo que ele estava previsto cumprir. A Bíblia diz que quando ele está no momento mais ápice, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? No momento mais ápice da sua maior obediência, Jesus sente a ausência de Deus. E a gente às vezes quer que Deus fique o tempo todo assim, ei, estou aqui, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar certo. Só que Jesus, quando estava no seu momento mais ápice de obediência, meu irmão, ele olha para o lado, olha para cima, olha para baixo, e ele fala, não estou vendo Deus. Deus, porque eu me sinto só. E parece que isso às vezes não ensina nada para a gente. Parece que os silêncios de Deus, eu estou falando com Jesus, mas poderia falar com José. José recebe uma promessa e tudo dá errado. Poderia falar de Davi, recebe uma promessa e tudo dá errado. Eu imagino Davi, o dia que ele teve que fugir para fora da terra de Israel, ele falou, agora já era. Era para ser rei, fui perseguido ao ponto que agora eu fugi. A Bíblia diz que Davi precisa chegar nos filisteus e falar, olha, deixa eu morar nesse pedacinho de terra aqui. A Bíblia diz que Davi vira mercenário dos filisteus. Ele passa a lutar pelos filisteus por um pedacinho de terra. Imagina a mente desse homem falando, Deus me prometeu ser rei de Israel e agora eu sou mercenário do inimigo. Deus já ficou em silêncio 500 vezes, milhões de vezes. Deus aparentemente já falhou com milhões e milhões de homens e mulheres na Bíblia. Mas a final da história de todos esses homens é que eles cumpriram o papel que Deus tinha designado. Deus os colocou no lugar que Deus disse que os colocaria. E eu e você ficamos com medo dele falhar, ou dele se ausentar. Ei, ele pode se ausentar sim. Ei, ele pode ficar em silêncio sim. Mas ele não para de fazer, não para de cumprir aquilo que ele prometeu. Ele não para. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Ainda que aparentemente há um abandono, mas ele não te abandona. Você pode confiar inteiramente no Senhor. Você deve, como discípulo de Jesus, confiar inteiramente no Senhor. Só assim você vai chegar no lugar que Ele planejou para você.
2 Coríntios diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A gente se mede pelo que a gente vê, né? Opa, a porta está se abrindo. Opa, as promessas estão chegando e você está olhando. Mas se não tiver nada acontecendo, você fala, está dando tudo errado. Não. A nossa fé não está naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. Deus está trabalhando, não importa se eu estou vendo, Ele está fazendo, meu irmão. Não importa. Não importa se estão lançando um concurso público que você está tanto esperando. Não importa. Não importa. Se Deus tiver que colocar lá, Ele vai dar um jeito doido. Abrir uma seleção exclusiva para te colocar lá. Se esse for o propósito dele para a tua vida, Ele vai te colocar lá. O convite então de Jesus, Mateus 6,33, não é para uma vida despreocupada. Jesus não está dizendo, olha, não tenham preocupações com nada, vocês não vão ter preocupação. Vocês não precisam trabalhar, vocês não precisam fazer nada, não. O chamado de Jesus é para uma vida que se preocupa com o que Deus se preocupa. Jesus está dizendo, olha, vocês estão se preocupando com as coisas erradas. Vocês estão se preocupando com o que vão comer, com o que vão vestir, com o trabalho, com essas coisas. Ei, fiquem tranquilos. Eu já estou providenciando cada uma dessas coisas. Eu quero que vocês se preocupem com o que eu me preocupo. E Deus se preocupa em alcançar de gente, em transformar a vida de gente, em que gente conheça o nome dele. Ele conta comigo e com você para resolver isso, para ajudá-lo nessa nobre tarefa, nessa excelente tarefa que muitos quiseram fazer, mas Deus confiou a mim e a você. E Ele nos dá esse privilégio de dizer, olha, eu estou cuidando de você. Ei, eu estou cuidando de você. Eu sei que é difícil às vezes acreditar nisso. E eu não quero aqui fazer um discurso pronto, mas eu quero aqui com sinceridade que a gente observe e ouça o que a palavra de Deus está nos dizendo. E a gente abra o nosso coração para dizer, Senhor, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de acreditar que o Senhor está cuidando. Eu tenho dificuldade. Porque essa é a nossa realidade. Nós temos dificuldade de acreditar que Deus está cuidando de todas as coisas. Mas se você vive os seus dias para cumprir os seus desejos, as suas preocupações, para chegar lá onde você deseja chegar, para conquistar o que você deseja chegar, se essa é a válvula propulsora da sua vida, eu quero te dizer nessa noite que você ainda não é um discípulo de Jesus, ou que você não está caminhando como um discípulo de Jesus. Se o que te move é levantar todos os dias, não é mostrar os sinais do reino de Deus, apontar um caminho para a salvação, mostrar os atributos de Jesus onde Deus te colocar, se não é isso que te move todo dia de manhã, levantar e fazer o reino de Deus conhecido, opa, você precisa fazer ajustes aí na sua vida. Se o que te faz levantar de manhã é um carro novo que você quer, uma casa nova, é um casamento, é um filho, opa, você precisa fazer ajustes aí na sua vida. Se o teu futuro te preocupa mais do que a voz de Deus para a sua vida, opa, você precisa fazer ajustes aí na sua vida. Tem coisas fora do lugar, meu irmão, e quando tem coisas fora do lugar, de fato, a gente não consegue ver a mão de Deus agindo sobre nós. Porque a gente não está no centro da vontade dele para a nossa vida. Deus é misericordioso, é bondoso, é compassivo, é benigno. Amém. Graças a Deus por isso. Todos nós precisamos disso. Mas Deus também deseja que a gente esteja no centro da sua vontade, para que a gente possa experimentar com toda firmeza a sua boa, perfeita e agradável vontade.
Jesus, que é o nosso exemplo maior, abandonou sua glória, sua posição, os louvores que recebia para se tornar gente, homem, igual eu e você, para sentir aflição, para sentir medo, para sentir tristeza. Mas a gente às vezes se acha grande demais e que nossas justificativas são importantes demais para abandonar as coisas, para obedecer à voz de Deus. O que tem de bom em mim e você, meu irmão, foi Deus que te deu. Se você tem uma família abençoada, é porque a graça de Deus está lá dentro. Os trabalhos que você tem e os lugares que Deus está te colocando, é Deus na sua vida. E a gente tem muito medo de abandonar a nossa glória para obedecer à voz de Deus. Enquanto o nosso exemplo maior pegou toda a sua glória e deixou de lado, para se tornar como eu e como você. Deus não quer que você tenha uma subvida, que você não tenha propósitos, que você ande como alguém que não sabe muito o que fazer. Não, muito pelo contrário. Deus quer te dar uma vida com propósitos reais, propósitos que valham a pena, propósitos que não sejam passageiros e temporais, mas propósitos que sejam eternos, coisas que vão trazer alegria verdadeira para a sua vida e transformação verdadeira para a sua vida. Então meu convite para você nessa noite é: deixe a sua preocupação diante dele e pergunte a ele qual é a preocupação dele para a sua vida. O que ele quer que você realmente se preocupe, que você dedique a sua energia, a sua força, os seus dias, porque as outras coisas ele vai fazer. E aí deixa eu contar bem rápido outra história minha. Quando eu me casei, depois de alguns anos, eu e minha esposa não engravidávamos. E aí, depois de tantos exames, minha esposa, graças a Deus, descobriu que não tinha nada. Mas eu, que tinha ouvido promessas de Deus dos filhos, descobri 1% de fertilidade. E o diagnóstico dos médicos, a maioria deles, apenas um que não, falou: olha, muito difícil, quase impossível, vai tentando. Você é jovem, vai tentando. Quando chegar lá perto dos 40 e não conseguir, você faz a inseminação artificial e tenta de novo. E aí eu, missionário, comecei a fazer as contas, né? Quanto é uma inseminação artificial? Como é? Deixa eu ver. Falei, acho que para missionário não dá certo não, esse negócio não. A não sei que Deus mande alguém aí, porque é alguns anos de trabalho. E assim, isso se não der certo, tem que dar certo na primeira também, né? Porque senão... Mas estão aí. As duas bênçãos estão aí atrás. Que o Senhor não mandou e um dia a gente viu, estava lá. Quando a gente falou: Senhor, tudo bem, se o Senhor quiser dar filhos naturais, o Senhor dá. Se a gente tiver que adotar filhos, o Senhor nos dirige a esse caminho. O Senhor disse que a gente teria filhos, mas como eram esses filhos, o Senhor não falou, né? E a gente descansou. Meses depois, a esposa aparece com um teste tremendo, e eu olhando e falando: não é verdade não, deve ter alguma coisa errada nesse negócio aqui. Não, tem 2 traços. Não, mas deixa eu ver, me dá o manual desse negócio para eu ver direito. É 2 traços mesmo? Tamanha dificuldade que eu tinha ouvido falar. Deus fez. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Ele tem todo o poder. Então Deus não deseja que você viva uma subvida não, meu irmão. Pelo contrário, Ele quer te dar propósitos e alvos. Ele quer te vestir como vestiu Salomão. Ele quer que você desfrute de coisas como Salomão desfrutou. Mas o que Deus deseja de nós é que a gente coloque as nossas preocupações como algo secundário e se preocupe com o que Ele está se preocupando. A pergunta que eu quero deixar na sua mente nessa noite é: com que Deus se preocupa? Com que Deus se preocupa? O que é que está movendo o coração de Deus? É tão bom quando alguém ajuda a gente nos nossos problemas e nas nossas preocupações, né? Imagina o privilégio de poder ajudar o Senhor nas suas preocupações, ou nos seus desejos, poder ser canal daquilo que Deus quer realizar. Com que Deus se preocupa?
Eu acho legal dos evangelhos é que de um evangelista para o outro, de um relato para o outro, eles colocam detalhes muito, muito bacanas. E Lucas, no verso 12, quando ele vai falar o mesmo texto que Mateus relata no verso 6, Lucas coloca um adeno no que Jesus falou depois do último verso. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 32, diz assim: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em lhes dar o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Lucas está dizendo, olha, o teu coração está onde está o teu tesouro, ou seja, onde está a tua preocupação. Se você diz que você é discípulo de Jesus, o teu coração tem que estar nas preocupações de Deus e não nas suas preocupações. Onde está o teu coração? É onde está o teu tesouro. O teu tesouro é o concurso público? É tudo que você quer da sua vida? Que pena. O teu tesouro é um filho? É tudo que você quer na vida? Que pena. Deus tem muito mais. Essas coisas são muito pequenas para Deus. Eu queria um, gente, eu tenho 2, quase não durmo direito. Isso é muito pequeno para Deus. Que para mim um dia foi, meu Deus. Hoje eu olho e falo, Deus, manda o terceiro não, por favor. Imagina se eu tivesse vivido minha vida em prol disso. Talvez hoje ainda eu estaria aí, correndo hospitais, fazendo vaquinha, tentar uma inseminação. E a gente às vezes está assim. A nossa vida está girando em torno dos nossos problemas. E Deus está dizendo, olha, cara, isso é fácil para mim. Eu quero que você foque no que eu tenho para realizar. Isso é muito fácil para mim. Eu posso fazer. Mas o teu tesouro, o teu coração está lá no teu tesouro, quando deveria estar nos tesouros do Senhor para a tua vida. Deus tem coisa nova, gente. Coisa boa e melhor para a sua vida do que você planejou. Deus tem, jovens, coisa muito melhor do que vocês planejaram ou do que vocês planejam. Entregue tudo a Ele. Entregue tudo ao Senhor. Solte a corda nessa noite. Deixe acontecer. Sei lá o que vai acontecer. Mas se você soltou por obediência ao Senhor, pode ter certeza. Ainda que teu castelo desmorone, Ele tem outro para construir. Muito melhor do que esse que você está segurando aí. Deus deseja que seu povo confie integralmente nele. Esse é o desejo de Deus. Que eu e você confiemos integralmente nele. Não é 50%, 80%. Eu poderia fazer essa pergunta aqui nessa noite. Quantos por cento você acredita, você confia em Deus? E se você falasse menos de 100%, você já está condenado, meu irmão. Já está ruim para o seu lado. Você tem que confiar 100%, porque Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele te comprou. Não é uma parceria que Ele fez contigo. Não, Ele te comprou com o sangue dEle. Essa é a minha bênção aí. Né, filho? Se você crer, se eu crer, seremos realmente povo dEle. E as pessoas olharão e perceberão que somos povo dele. E quero te convidar hoje a se arrepender da sua independência e colocar Deus no centro da sua vida novamente. A gente pode se colocar de pé. Eu quero dar oportunidade para você, muita sinceridade no seu coração, muita tranquilidade no seu coração, de vir aqui à frente e falar, Senhor, as minhas preocupações têm me apertado, têm me amargurado, têm me tirado noites de sono, mas eu quero colocá-las diante do Senhor nessa noite. Eu quero deixá-las aí diante do Senhor. Você está liberado para vir aqui à frente. Não diante de mim, mas diante do Senhor, para falar, Senhor,
eu quero deixar aí, diante do Senhor. É a minha preocupação. Venha logo. O Senhor quer te dar nessa noite fardo leve e suave, para você caminhar com Ele, para você obedecê-lo, para você segui-lo. Amém, Senhor. Senhor, me coloco nessa noite aqui, Senhor, junto com os teus servos. Oh Deus, tu conheces o nosso coração, tu conheces os nossos medos, as nossas preocupações. Oh Senhor, e tu sabes, Senhor, que a gente se preocupa mesmo, que é difícil mesmo, que a gente não sabe mesmo o que fazer, como fazer, mas a gente está tentando, Senhor. A gente está tentando dar o nosso melhor para que as coisas caminhem, para que as coisas deem certo. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos aqui, Senhor, liberar, Senhor, soltar a corda, Senhor, e deixar o Senhor fazer. Pai, faz o que o Senhor quiser de nós, Senhor. Se o Senhor quiser mudar a gente de rota completamente, que o Senhor mude a gente de rota. Nos dá fé para confiar, para acreditar, Senhor, para esperar, Senhor, para ver, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, e que nos momentos de silêncio do Senhor, a gente também possa ficar em silêncio, Pai, esperando o Teu agir, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, Senhor. Em nome de Jesus, eis aí os Teus servos, Senhor. Eis aí a Tua igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, como aquele homem te pediu, Senhor, ajuda a gente na nossa incredulidade, ajuda a gente na nossa dificuldade de crer, de confiar, de esperar, de entregar tudo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito venha sobre nós nessa noite. Nos visite, Senhor, nos dirige, e que durante essa semana a gente possa, como um aluno, Senhor, possa ir aprendendo lição por lição, deixando coisas, Senhor, deixando pesos pelo caminho e recebendo do Senhor o Teu fardo, o Teu jugo que é leve e suave, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.